Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 9 e 10. Isaías, no capítulo 9, trará a mais linda das predições futuras, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Isaías começa no verso 1 a falar da glória do Messias que as cidades outrora desprezíveis como Naftali e Zebulon receberiam com o ministério de Cristo que se deu em boa parte da Galileia. Afinal, foram as primeiras cidades despovoadas pelo rei da Síria, Tiglat-Pileser. No verso 2, ele diz que a presença do Messias traria luz aos povos que andavam em trevas, em referência aos povos gentios que teriam lugar e vez no ministério de Cristo. Verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. No verso 4, o Senhor promete destruir todos os inimigos do povo de Deus, como nos dias dos medianitas, referindo-se à grande vitória do Senhor por intermédio de Gideão, relatada no capítulo 7 do livro de Juízes. Mas é no verso 6 e 7 que encontramos a maior das promessas de Deus e manifestação do seu amor. Versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quantas características tremendas desse Deus que se fez homem e habitou entre nós. Um maravilhoso, único que faz maravilhas, único que tem palavras de vida eterna para aconselhar, um maravilhoso conselheiro sem igual, o Deus forte, aquele que nunca perdeu uma batalha, o vencedor invicto, o campeão dos campeões, o Pai da eternidade, aquele que é eterno no seu próprio ser e que pode conceder a vida eterna a todos que nele crê, o príncipe da paz, que nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Não é uma paz com ausência de guerra, como a paz deste mundo, mas uma paz que permanece em meio à guerra. Este governo, aleluia, nunca terá fim. Dos versos 8 ao 21, Isaías trará uma profecia contra o reino de Israel. Mesmo após a terrível invasão e parcial destruição do reino do norte pelo rei assírio Tiglat-Pileser, Israel não se dobrou ao Senhor e na sua arrogância ignoraram as palavras do nosso Deus e se vangloriaram na sua reconstrução. Achavam que ficariam mais fortes. O que não sabiam é que seriam destruídos pelos seus antigos aliados, os sírios e os filisteus, que se uniram aos assírios para destruir por completo a Samaria. Versos 12 e 13. Os arameus do leste, ou os sírios, e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida, mas o povo não voltou para aquele que os feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. O Senhor promete cortar, portanto, todas as camadas liderantes de Israel que não se arrependeram e nem se voltaram para o Senhor, pois seus líderes eram enganadores, devoradores cruéis. Por causa do pecado, da sua maldade, seriam destruídos, seriam envolvidos em tremendas agonias de fome ao ponto de devorar um ao outro. Verso 20. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Além dessa agonia, ainda passariam por uma grande guerra civil, mas ainda assim não seria suficiente para aplacar a ira do Senhor. Verso 21. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. No capítulo 10, do verso 1 ao 4, vemos que Deus estava farto de tanta injustiça. As leis aplicadas eram injustas para oprimir aos pobres, para negar o direito aos fracos, aos aflitos, para roubarem as viúvas e os pobres. Mas Deus diz que ninguém poderá socorrer esses malfeitores. Não terão o que fazer no dia da guerra a não ser se render ao inimigo, e ainda assim não será suficiente para apartar a ira do Senhor. Versos 1 e 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Dos versos 5 ao 34, Isaías profetizará contra a Assíria.
A Assíria foi um instrumento de Deus para a correção do Senhor sobre Israel e Judá e sobre muitas nações pagãs, mas na sua arrogância acreditava ser ela responsável por tamanha proeza, achando-se assim indestrutível. Versos 13 e 14. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar o ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Por isso o Senhor promete, após terminar com a sua obra em Judá e Jerusalém, aniquilar todo o poder da arrogante Assíria. Versos 15 e 16. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a erga, ou um bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, soberano, o Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo com chama abrasadora. Isso se cumpriu no reinado do rei Ezequias, o rei de Judá. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Sobrariam tão poucos soldados que até mesmo uma criança poderia contá-las, diz o Senhor. Versículo 19. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Logo após esses acontecimentos, os que restaram do povo de Deus passariam a confiar no Senhor e não se estribariam mais em ninguém, em nenhuma outra força. Versos 20 e 21. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Por isso o Senhor diz que seu povo não deveria temer a Assíria e seu poder, porque em breve seria aniquilada. Verso 24. Por isso o Senhor dos Exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenham medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra vocês um bastão, como fez o Egito. Essa triste história do povo de Deus serve de um grande alerta a todos nós a confiarmos plenamente em Deus, a não confiarmos em nenhuma outra força deste mundo ou fora deste mundo, pois Ele pode até usar o ímpio para a nossa correção, como fez com Israel. E isso não nos pode levar ao desespero, mas a esperar e confiar, porque ainda assim Deus continua a controlar a nossa vida. Nada nos acontecerá sem a sua permissão. Nunca se esqueça, temos um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, que cuida de nós, mesmo em meio à disciplina. Que o maravilhoso Deus vos abençoe e até amanhã, se assim o Pai da eternidade desejar.